Estamos de volta a Multiverso. Aqui na 92 o Multiverso nos conecta e dá pra interagir, dá pra ser multi igual a gente. Manda um WhatsApp pro 984410010. Vou repetir, 984410010. E agora a gente tem a honra de conversar com o psicólogo Paulo de Tarso, ele que está conosco aqui no estúdio da 92. Boa tarde. Boa tarde. Peraí que eu... Todos os dias. Agora vai. Ele não sabe apertar o botão do microfone ali, ó. E parece que eu não liguei. Vai, Paulo. Paulo, arruma o microfone na tua frente, Paulo. Tu é um cara do rádio. É a primeira vez que eu tô no rádio. Paulo, tu é um cara do rádio, tu é um cara que... É a primeira vez, cara. Agora a gente vai poder te ouvir. Isso aqui é pra botar no ouvido? Isso aí tu bota no ouvido? Pode, primeira fone de vez, ouvido. eu tô nervoso. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Muito obrigado. Que bom. Só 20 anos. E o Choque também tá começando hoje, mas tá tudo certo. Sabe que eu vinha pra cá e eu peguei uma discussão assim do tipo que o Choque conhece todo mundo. Né? Mas aí eu vou ter que defender o meu amigo, porque eu conheço o Choque já faz mais de 10 anos. Né? Então... Mas isso é um elogio assim daqueles, porque pro jornalista, né, para nós comunicadores, isso é uma maravilha, porque a gente vive de relacionamentos, né, Paulo? Exato, mas a vida é relacionamento. É relacionamento, né? Em todas as profissões, né? A gente precisa ter essa troca. Eu tenho um amigo chamado Leandro Benincá, que provavelmente vocês conhecem, educador financeiro, tal, isso. Meu professor. Ele fez uma arte uma vez, que tem uma teoria que diz que tu consegue se conectar com qualquer pessoa do mundo com 7 apertos de mão. Sim. E ele fez uma arte que me colocava como 3. Tipo assim, tinha 2 até chegar em mim e 2 depois, assim, e 1 depois, acabou. Fernando, tu quer ver a comprovação disso? A próxima vez que tu acessar o teu perfil no LinkedIn, olha o perfil de uma outra pessoa e olha em cima, vai estar lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Aquilo ali é a forma, é a relação, é a rede. Então, por exemplo, eu tô lá conectado contigo, mas não estou conectado, né, com a Gi. Eu olho, se eu for olhar o perfil dela, vai aparecer lá 2. Por quê? Porque ela está conectada com alguém que é no primeiro. Então, é a plataforma que mostra exatamente essa rede das 7 pessoas que a gente dá a volta. A gente consegue visualizar de fato, né, essa rede. Exatamente. É muito legal. E o assunto de hoje, né, que o Paulo sugeriu até pra gente, eu acho muito interessante, psicologia do esporte para crianças. Isso é uma, vamos dizer assim, uma não novidade nova. Não, novidade nova. Por quê? Uma coisa bem multiverso, né? Bem multiverso, diferente, isso não mesmo. Novidade nova, Sim. estamos... O que acontece? A psicologia do esporte, ela é um ramo dessa árvore maravilhosa aí que é a psicologia, que é bastante conhecida, bastante estudada, pouco aplicada, infelizmente, pela possibilidade que ela abrange, e a parte então utilizá-la de forma com as crianças é algo que eu vejo mais na teoria do que na prática. E agora no início desse ano tive eu a oportunidade de iniciar um trabalho com esta população aí, né, com essa amostra. No início do ano, né, o Bruno, né, que é agora o CEO da Trenária aqui no centro, ele me chamou, né, para participar de um projeto que ele tem ali com a turminha do skate. Quando eu digo a turminha, eu estou me referindo aos atletas, né, que já estão aí ganhando títulos e mandando ver muito bem, de 12 anos para baixo. Então hoje nós temos ali 12 anos para baixo. 12 anos para baixo. As feras ali, cara, os caras com 10 anos, os meninos com 10 anos, assim, que, olha, estão... Conheço vários, até inclusive depois eu posso até te citar, deve ser alguns que você esteja trabalhando, porque eu já falei aqui ontem, inclusive, no Transtornados, só fazendo um adendo, né? Já teremos atletas aqui de Criciúma de ponta, no Brasil e no mundo, inclusive para disputar a Olimpíadas. Você já está atrasada, nós já temos. Já temos, né? Então, ó, viu? Né? Já estão com pontuação, dia 1º agora vamos ter outro campeonato. Sim. Né? Já estamos com pontuação, os meninos estão, assim, mandando bem, sabe? É uma turminha maravilhosa. E esse trabalho, ele no esporte a gente chama de formação a longo prazo. Tá, vou falar um pouquinho rapidamente da questão teórica pra gente entender. A formação a longo prazo é quando a gente pensa no atleta, não no início de carreira, mas sim no final de carreira. Até onde a gente vai jogar esse cara? Pô, o cara vai ter uma carreira que vai até os seus 20 e poucos anos, ou ele quer ter uma carreira que vá até os 40, né? Talvez um pouco mais, chegar ao veterano, vamos dizer assim. Quando a gente fala, nós temos 2 caminhos. O trajeto normal, que aí existe toda uma pressão no atleta, não importa a idade, existe toda uma pressão, existe toda uma cobrança, existe toda uma busca pelo resultado naquele momento. E existe a formação a longo prazo, que faz um trajeto contrário.
Então, o que seria um dos objetivos da formação a longo prazo? Lembrar, principalmente a família, que aquele menino, aquela menina que tem 10, 11, 12 anos, é uma criança de 10, 11, 12 anos. E aí a gente precisa observar, né? Uma criança de 10 anos, ele está adentrando ao mundo do esporte. Está conhecendo, ele está aprimorando e recebendo as suas habilidades. Ele muitas vezes ainda vai ter dificuldade de repetir movimentos. Sim. Né? Por isso que a gente tem tantas atividades diferentes nas aulas de educação física nos colégios. Que é um momento de descobertas, né, Ele Paulo? está fazendo tudo isso, inclusive a questão espaço, né? A questão motricidade, a criança está se desenvolvendo. Então, um menino que tem 10 anos, ele precisa, né, fazer outras tantas atividades, outros esportes para conseguir desenvolver o seu corpo de forma a ter aquela memória muscular, aquela agilidade que precisa no esporte, não importa qual. Tá? Existe aquele momento que é o de acesso, de apresentação ao esporte, é a entrada. Né? Aqui nós observamos o quê? Nós temos atletas que estão nessa fase, mas já têm uma capacidade absurda. Sim. Sabe? São prontos, assim. Mas a gente precisa lembrar em outros momentos aí, então, a questão do tipo... Precisamos proteger da pressão do campeonato, precisamos manter uma visão do tipo criança, né? Como é que a criança se desenvolve, né? Como é que acontece com a criança nessa etapa, nessa idade? A criança nessa idade ela ainda está com a sua personalidade mesclada com a dos pais. Sim. Então, se tu vai fazer uma pergunta para a criança, é muito interessante. Às vezes tu vê ela gesticular, ela abrir a boca e trazer as palavras, mas tu tá vendo o pai ou a mãe falando. Sim. Né? E isso acontece por quê? Porque a personalidade dela ainda está atrelada dos pais. Tu sabes, né, Paulo? Eu tava debatendo recentemente a própria psicologia no esporte, isso para adulto, ver seleção brasileira, é algo que os próprios profissionais da sua área vêm lutado há muito tempo, que a necessidade, a importância, além do preparo físico, muito importante o preparo mental. E você tá falando isso para crianças, eu acho muito interessante e bem de vanguarda, né? Hoje você observa alguma diferença, né? Você que tem uma experiência grande, né? Mas a questão das crianças de hoje, a geração de hoje, que sempre se diz que é uma geração um pouco diferente, uma geração assim, assado, sem paciência, tal. Tem a questão do ambiente virtual. O que você observa dentro desse contexto, nessa sua área, de campo de trabalho? Tu sabe que eu vejo mais dificuldade na geração anterior. Ah, é? O problema muitas vezes porque, entenda assim, a criança ela vem buscar aquilo que ela precisa no adulto. Então muitas vezes o problema está no adulto que não consegue entregar aquilo que a criança precisa. Eu lembro assim, né? Eu sou novinho, né? Eu tenho um pouquinho de idade aí, né? O Fernando chegou a dar uma calada no jovem. Novinho, né? E eu lembro assim que lá no início da década de 80, o que a gente ouvia, o que escutava-se bastante não pode jogar muito videogame porque vai dar problema. Vai dar problema. Videogame hoje, né? Jogar videogame é pra jogar videogame no início dos anos 80. Cara, eu joguei o telejogo em 78. A gente já tira aí a conta aí pra tu. Sim, era assim mesmo o discurso. Telejogo, né? Cara, conheceu o telejogo? Eu conheci o telejogo por causa de um documentário da Netflix. Eu joguei telejogo. Cara, saca só, eu tenho um amigo que ele é professor de artes marciais, ele tava uma vez comentando comigo, eu fui assistir uma aula dele, e ele me mostrou uma menina e ele disse assim, essa menina aqui, ela treina comigo a arte marcial aqui na segunda-feira, na terça-feira ela tá no balé, na quarta ela tá na natação, na quinta ela vai pra a ginástica e sexta-feira é o dia de descanso dela. Acaba que eu parabenizo a mãe da menina que de alguma forma tenha tentado colocar a menina numa atividade física, alguma coisa para contraturno, alguma coisa assim. Mas isso não acaba criando uma criança... Excesso, né? Excesso de atividades. Uma criança extremamente competitiva, porque ela tá em ambientes competitivos de segunda a quinta. Entenda assim, Fernando. Aí entra uma situação. Primeiro, eu não sei qual é a idade dessa menina. Sim. Tá? A menina tinha 9 anos. Tá, então ela não está num ambiente competitivo. Ela está adentrando ao esporte. Vamos pensar que as coisas ocorram da maneira correta, certo? Claro que de repente ela cai na mão de um local onde o foco é a competição e aí tadinha dela, mas a princípio ela está participando do esporte. Experimentando, né? Ou tá gastando energia. Criança com 9 anos, meu Deus, né, cara? Tá com o dedinho na tomada. Parece que dorme ligada na tomada, acorda, né? O que a gente precisa observar? Primeiro, essa demanda vem da mãe, do pai ou da filha? Se vem da criança, maravilha.
Ok, ela está tendo uma demanda, a família pode colocá-la nesses esportes, né? Suprir essa demanda, maravilha. Como está sendo o desenvolvimento dela nestas atividades junto com o colégio? A gente tem que lembrar que tem esse outro lado, né? Tem o colégio. Tá tudo ok? Maravilha. Ela está tranquila ou quando chega na sexta-feira ela dorme o dia inteiro? Final de semana ela tem energia ou ela dorme o dia inteiro? Entende? Tem que ir cuidando, tem que observar o estresse da criança. Eu com 9 anos, eu não fazia nenhuma atividade física e dormia o dia inteiro. Mas era uma demanda minha, era um negócio que eu pedia pra mãe pra fazer. Mas aí é o fora da curva, né? Mas aí eu cheguei a competir um tempo, eu nadei quando eu era criança e eu cheguei a participar de umas competições na minha academia mesmo. Mas, cara, nunca avancei muito disso e na primeira oportunidade de deitar o dia inteiro eu tava lá. Ô Paulo, mas então assim, muito importante então os pais, né, enfim, essas crianças que estão adentrando no mundo do esporte, da competição, procurarem também essa questão do auxílio psicológico, né? Entenda assim, ó, eu tenho uma visão que é o seguinte, né, isso lá no início quando comecei esse trabalho aqui com a Trenare, né, que é um trabalho muito bacana, um trabalho extremamente desenvolvido, né? Não é só a questão da psicologia, mas tem a parte nutricional pro esporte, a parte de desenvolvimento físico e tal. A gente montou um trabalhinho muito bacana, mas o que eu coloquei lá foi assim, ó, eu não trabalho o atleta, criança, sem a família. Então, se a família não está disposta a participar do processo, não vamos nem começar, porque não adianta eu ficar aqui com a criança, né? Sendo que a construção da criança vai estar ainda atrelada aos pais. Os pais têm que fazer esse trabalho junto. Exato. E os pais têm que fazer esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente precisa colocar... quer ver uma coisa? Tu falou antes ali do profissional, né? O profissional adulto e tal, não importa qual esporte. No profissional, eu lembro, lá em 2006, quando eu trabalhava no Criciúma, tinha ali junto com a equipe técnica, tinha o Luiz Freire, foi jogador, era da equipe, não sei se tu lembra dele naquela época. Não lembro dele. O Luiz Freire, cara extremamente inteligente, né? E eu lembro que uma vez ele me falou uma frase, cara, e na hora sabe quando tu escuta uma coisa e vem aquele monte de citação de teoria e tal, e ele disse assim, olha, o atleta hoje que não quer estudar, que não quer ler, que não busca desenvolver a sua inteligência, ele fica pra trás. E aí ele falou aquilo, cara, e eu pensei, no outro dia eu vim com um material todo pra dizer, Freire, olha aqui, o que tu me falou tá aqui, ó. Né? Quando a gente começa a fazer o treinamento mental, a parte da psicologia do esporte, quando entra no treino junto com a proposta toda do atleta, tu coloca o treino mental. Nós precisamos começar a desenvolver esta parte, e esta parte está atrelada ao colégio, à leitura. Então, eu acho assim que a partezinha que eu o vejo... mens sana in corpore sano. Exato, e é a parte que eu vejo assim, quando a carinha deles dão uma né? Porque aí eu coloco, cara, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, tu vai usar isso, eu quero que tu jogue videogame, eu quero que tu tenha um skatezinho, e eu largo, eu quero que tu leia. Tu vai ter um livro pra ler. E aí, tu tem que botar a família, né? Olha, você tem que ler também, você tem que lá ver um livro, você tem que ir atrás, tem que colocar isso pra funcionar. Porque era vendida a imagem, né? Antigamente, que era assim, né? Aqueles colégios americanos. A turma dos atletas, a turma de quem lia, a turma de quem dançava, a turma de quem fazia, né? Nada era misturado, né? Tu era de qual turma, Gica? Tu era de qual turma? Todas. Aquariana, todas, né? Então era atleta, mas ao mesmo tempo era mais estudiosa, mas ao mesmo tempo tava lá no clube de teatro, tava dançando, tava sendo líder de classe, era assim. A Gica era o choque no multiverso. Eu fazia a mesma coisa. Eu fiz um curso de tapeçaria na escola onde eu estudava. Só. Abriram um dia lá, o dia que eu não tinha nada. Garanto que era assim, vai ter um curso aqui na hora da educação física. O Fernando foi o primeiro a pular. Então, agora eu vou te contar uma legal. Eu tenho dispensa de educação física da 7ª série pra frente. Eu tinha atestado pra não participar da educação física. Ô Paulo, acho que mas é uma situação... O trabalho com choque vai ser fazer a gente tem que fazer um trabalho mental nele pra fazer ele gostar de alguma prática de atividade física. Faz 1 mês e meio que eu tô caminhando todos os dias de manhã. Caminhando 5 km. A atividade física, ela sempre precisa ser adequada à vontade, necessidade e realidade. É isso aí. Eu tô falando da necessidade. Tá valendo já, alguma vontade ainda não vejo. Já é alguma coisa. Tu sabe que existe só pegar esse gancho aqui, existe uma questão que é assim, ó. Atividade física, assim como o hábito da leitura ou qualquer outro hábito, ele tem um ciclo, né? Ele demora pra te pegar, demora pra fixar e virar algo assim, faz parte do cotidiano. Agora, pra perder...
3 dias. É, isso aí. 4 já era. É. Ai, Paulo. Foco, força e fé, então. Foi bom demais. Ô, Paulo, volta outras vezes. Gostei muito do nosso bate-papo. É só chamar. Ah, vamos chamar mesmo. Paulo, você é o psicólogo do multiverso. Então tá bom. É bom porque daí a Vai. gente pode trazer um profissional gabaritado, um professor de curso superior, um cara que tem aí mais de 20 anos de carreira. Que fala e não bem, precisa fala pagar assim. também, né? Ah, tá bom. Mas tá, ok. Tá bom, Paulo. Volte sempre, viu? É um prazer estar por aí. Intervalo, voltamos já já. Não sai daí.